Olá pessoal! O vídeo hoje foi a pedido. Me passaram um assunto bem interessante, fizeram alguns questionamentos, me mandaram um e-mail pedindo e eu entendo que a gente pode falar um pouco a respeito disso sim no vídeo. Então nós vamos falar sobre as evidências dos atendimentos legais. Como se cria essas evidências e a importância delas. Muitas vezes a gente se preocupa em atender aqueles requisitos, eu tenho requisitos que eu preciso atender, seja numa licença ambiental, seja num termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, e eu vou atender, seja numa outorga, eu vou atender aquilo e aquilo basta. Eu vou me preocupar em atender só o que está sendo pedido. Pessoal, tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é só o que está sendo pedido que precisa ser gerada evidência. Eu preciso ter evidências de um contexto. E, Rosane, mas para que eu vou fazer isso? Eu vou gerar mais papel? É mais demanda para mim? Eu vou pedir mais coisas para o empreendedor? Se nós olharmos de forma fria e crua, sim. Mas lembrem-se que as evidências é o que vai nos defender lá na frente. As evidências é a possibilidade de nós criarmos provas a nosso favor. Vocês sabem que eu sempre olho as coisas do viés técnico, porque eu sou engenheira, mas também do viés jurídico, porque eu sou advogada. Então eu acabo olhando o contexto, olhando o macro. O que eu preciso para me defender caso eu venha ter algum problema? Até onde eu preciso ir para ter uma prova a meu favor? Isso é criar uma evidência positiva. E são essas evidências que eu entendo que vocês devem pensar. Geralmente, as consultorias não pensam nisso. Atende aquilo que está na licença e pronto, e é o suficiente. Ok. Para mim, Roseli, não, isso não basta. Isso não é suficiente. Eu preciso ter provas quentes, vamos dizer, que possam me defender lá na frente de uma situação. Eu trouxe alguns exemplos para a gente falar disso de uma forma mais clara. Tá? Por exemplo, tem uma listinha de exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Eu preciso evidenciar, eu tenho um requisito que me fala que a minha atividade precisa ter uma bacia de contenção. Como eu vou evidenciar isso? No momento da confecção, da construção da bacia de contenção, faça um relatório fotográfico mostrando que existe uma inclinação, se essa inclinação existe, mostrando que tem uma caixa para bombeamento, mostrando a impermeabilização, tenha o projeto de impermeabilização desta contenção com uma RT, pega o responsável técnico pela impermeabilização com a RT, no projeto a especificação do material impermeabilizante que foi utilizado, ou seja, com isso você consegue provar que aquela tancagem tem sim uma bacia de contenção e essa bacia de contenção é eficiente. Ah, Roseli, mas quando é que eu vou usar isso? Eu não vou usar isso nunca. Pessoal, e se acontece um vazamento como eu já tive essa experiência? E se acontece algum vazamento próximo? Se vaza alguma coisa próxima ao seu cliente, como é que você vai provar que não saiu do seu cliente? Com as regras que você cumpriu em relação à bacia de contenção. Então, você está criando evidências a favor do seu cliente. Isso não é uma coisa que demanda muito tempo, é uma coisa fácil de fazer, é rápido de fazer e é um documento que você vai guardar, que vai te proteger. Qualquer projeto que seja necessário ser feito no cliente, área com piso impermeabilizado, pega o relatório de impermeabilização desse piso ou o projeto com a RT do responsável e guarda isso. Porque lá na frente, sim, você pode precisar, por algum motivo, e você já tem. Ah, mas eu nunca vou usar isso. Não sei. E se o cliente daqui 5 anos, daqui 10 anos, ele resolver se mudar? E você vai precisar fazer todo um levantamento daquela área para ver se a área foi contaminada. Se você conseguir evidenciar que existia uma bacia de contaminação, você já vai aliviar muito a busca por um passivo ambiental naquela área. Mas você precisa ter evidência de que realmente aquela bacia de contenção existia, ok? Vamos a um outro exemplo dentro disso. Descarte de efluente. Atender parâmetro de descarte de efluente.
Todo mundo sabe que para descartar efluente tem que atender parâmetro, ponto final. Só que às vezes, tudo bem, eu tenho um processo que tem um efluente que realmente é um efluente que sai extremamente contaminado. Tá, eu não preciso analisar, eu já sei, eu tenho um banho galvânico, eu já sei como é que vai sair, eu tenho um óleo de usinagem, eu já sei como é que vai sair, eu tenho uma água de lavagem de piso de fertilizante, eu já sei como é que vai sair. Vai sair com problema de contaminação, eu vou ter que tratar, ponto final. Mas às vezes tem aqueles efluentes que são inocentes. Por exemplo, uma purga de caldeira, uma água de refrigeração uma água de torre de refrigeração, de sistema de refrigeração. São efluentes que teoricamente são inocentes, eles não teriam nenhum tipo de contaminação, eles não têm nada, ok? Não sei se eles não têm nada. Como é que eu evidencio isso? Periodicamente eu vou fazer uma análise. Roseli, eu vou fazer análise todo mês? Não, você não vai fazer análise todo mês. Mas periodicamente você vai definir um período, você vai chamar um laboratório que possa emitir um laudo de coleta, você vai fazer uma análise e você vai gerar uma evidência a seu favor. Amanhã ou depois, não, mas a empresa fulana de tal, ela estava descartando efluente sem tratamento. Não, peraí, o que estava saindo? Era purga da caldeira? Não, tá aqui, ó. Esse aqui é o efluente que está saindo, tem um laudo de coleta. Ele não tem nenhum tipo de contaminação. Eu posso descartar ele sim na rede pública porque ele seria um efluente tratado, vamos dizer assim. Então, é importante você ter essas evidências a seu favor. Ruído externo é a mesma coisa. Você pode, um vizinho reclamar do ruído, tá? Mas você tem alguma evidência de que você não está perturbando o vizinho? Pega a NBR, pede para um cliente, junto com o pessoal da segurança que ele tem, seja interno, seja contratado, e faça um laudo de ruído externo, para verificar se você realmente está atendendo. Mas aí eu recebi uma denúncia aqui que eu estou fora dos limites, o vizinho está reclamando que ele não consegue dormir de noite porque eu faço barulho. Pega o laudo e mostra. Não, aqui, a empresa tem essa preocupação, tanto tem essa preocupação que ela já tinha feito o laudo antes disso, e o laudo está evidenciando que a empresa está atendendo. Roseli, mas e se o laudo não atender? Bom, se o laudo não atender, você vai sentar com o cliente e vai dizer, olha, o laudo de ruído externo não está atendendo. Pode ser que em algum momento algum vizinho venha reclamar. Podemos olhar isso, podemos já pensar em alguma coisa para minimizar. Gente, o papel de vocês é orientativo, é informativo. Vocês vão levar informação para o cliente. Pode ser que o cliente diga, não tem ninguém incomodando, eu não vou dar bola. Ok, mas evidencie que você já sinalizou isso para o cliente, que você já levantou essa hipótese. Deixa ele tomar a decisão, mas evidencie que sim, foi uma opção dele não fazer nada. Isso é muito importante. Lembra sempre que o papel de vocês é superar o que o cliente está esperando. Mas é informativo, se restringe a isso, a decisão final é dele. Geralmente, ruído, se precisa muito de evidências, porque onde a empresa se instala, naquele momento que ela se instalou não tinha ninguém, mas com o passar dos anos, um monte de casas no entorno. Ela vai incomodar, em algum momento vai ter problema de ruído noturno, é fato. Tem um caso específico de um cliente que quando ele se instalou, ele é uma garagem. Quando ele se instalou, só tinha ele. Hoje, aquele bairro é residencial, é cheio de prédios no entorno. E existe sim reclamação de ruído, de ônibus entrando, saindo, horários e tal. Isso pode acontecer? Pode. Então, nós temos que sempre estar controlando isso, o ruído na vizinhança. Nós monitoramos isso frequentemente, exatamente para que se tenha evidências para se defender depois. Odor é a mesma coisa. Lembra que ruído e odor, enquanto eles estão dentro da empresa, eles são ocupacionais. A partir do momento que eles extravasam, eles passam a ser ambiental. Então, você tem um sistema de exaustão dentro do empreendimento. Enquanto o sistema de exaustão está funcionando dentro do empreendimento, ele não está emitindo nada para fora, é um sistema
fechado, você vai monitorar ele do ponto de vista ocupacional. A partir do momento que você tem a exaustão saindo da empresa, você vai ter ela, sim, sobre a ótica ambiental. Ah, mas o vizinho vai reclamar de cheiro, de solvente? Sim, ele vai reclamar porque aquilo está saindo da empresa e está indo para o meio ambiente. É o meio ambiente quem tem que responder por isso. Mas, Roseli, como é que eu evidencio isso? Ah, eu não tenho condições de fazer uma análise externa do que está saindo, porque o valor de uma análise externa é muito alto, o cliente não quer investir nisso. O que eu faço? Senta com o profissional que faz o PPRA da empresa, seja um engenheiro contratado ou seja um engenheiro interno, e avalia isso. Olha, esse setor trabalha com tais e tais produtos. Como é que está sendo o PPRA? O que está saindo de emissão atmosférica? O que fica preso na questão ocupacional? Para você poder se defender lá na frente quando for levado em conta a ótica ambiental também. Muitas vezes a gente consegue usar a medição interna ocupacional para justificar a ambiental quando se fala em emissões atmosféricas. Mas é importante você ter essa lógica, é importante você ter essa relação, você conhecer isso para avisar o empreendedor que precisa se ter uma evidência em relação a essa emissão. Em relação ao zoneamento, é muito importante você ter evidências também. Porque o zoneamento ele é definido pelo plano diretor do município. O plano diretor que vai dizer quem pode se instalar aonde. Muitas vezes, o que acaba acontecendo é que o plano diretor ele vai mudando ao longo dos anos. Ele vai mudando. Então, quando a empresa se instalou naquele local, ela podia. 2 anos depois, ela já não podia mais, porque a lei mudou. Então, é importante você saber, você conhecer o plano diretor no momento em que a empresa se instalou ali. Você tem uma cópia disso. No momento que a empresa se instalou ali, era sim possível a empresa estar instalada ali. Eu já tive muitos problemas a serem resolvidos dessa forma, tem que buscar a legislação antiga, porque simplesmente o entendimento era, teve um caso até que foi uma ação no Ministério Público, onde o entendimento era que a empresa não podia estar instalada ali, porque era uma zona residencial. Parte da empresa estava em zona residencial e parte da empresa estava em zona mista. E o potencial poluidor da empresa era grande. Então se fez todo um trabalho rastreando tudo até encontrar a lei do momento da instalação, onde dizia no momento da instalação que era zona mista, porém se podia instalar ali alto potencial poluidor. O nome disso é direito adquirido. Então é importante você ter em mãos isso, ter a evidência do zoneamento onde ele está e o que pode se instalar ali. E em que momento você se instalou ali e aquilo era autorizado. É uma evidência bem importante para ações mais complexas. Carga poluidora também, pessoal. Carga poluidora, ela é solicitada pelo CONAMA, né? CONAMA 430, ele fala da entrega de cargas poluidoras até o dia 31 de março em relação ao ano anterior. Muitas vezes, os estados não pedem isso, tem muitos estados que não pedem. Se você tem descarte de efluente, gere uma evidência de carga poluidora, faça um relatório de carga poluidora e entregue no órgão ambiental. Isso numa defesa, depois de uma denúncia de Ministério Público, algo do gênero, o fato de você ter atendido uma legislação federal é bem importante, é bem positiva. Gera, sim, uma evidência positiva para você. E uma questão fundamental em tudo isso, atente sempre para as mudanças de legislação. Às vezes a legislação muda no meio do caminho e você precisa criar uma evidência para a legislação nova. Você precisa ter uma evidência do atendimento da legislação nova. Não é porque você está atendendo aquela legislação em específico, você vai continuar atendendo ela. Não. Se ela foi revogada por uma outra, você passa a atender esta outra. E muitas vezes essa outra pede uma evidência um pouco diferente. Então, atente às mudanças de legislação que acontecem ao longo do período. Isso ajuda você a proteger o seu cliente, ajuda você a formar evidências que sejam mais objetivas.
Às vezes a mudança de legislação ela é simbólica, mas o fato de você conhecer ela e já gerar uma evidência nova é bem mais interessante, é bem mais significativo. Por exemplo, eu vou trazer para vocês um exemplo a NBR de ruído, a 10.151, ela teve uma alteração, saiu uma NBR nova, tá? Eu estou trazendo um exemplo. Você fazia um laudo de ruído, o pessoal da área de segurança fazia um laudo de ruído de uma forma específica. Agora saiu uma legislação, uma NBR nova, ela não mudou os parâmetros, mas ela mudou a forma de elaboração e evidência do relatório. Então é importante refazer esse relatório de acordo com a NBR nova, até porque ela existe por força de lei. Tem uma lei que chama ela e dá poderes para que ela seja cobrada. Então tenha sempre em mente isso. Você precisa criar situações que deixem o empreendedor confortável em relação à prestação de contas que ele tem que fazer. O seu papel é ajudar o empreendedor a produzir o produto dele. Isso não tem nada a ver com o produto dele. Mas você tem o know-how, você é o profissional ambientalmente contratado para que faça todo esse trâmite andar. E você tem que estar sempre na frente, você tem que superar a expectativa deste cliente. No curso que eu tenho, eu falo muito isso, superar a expectativa, as formas, as ferramentas que você vai ter para usar. Porque é importante você fidelizar esse cliente. Você fideliza o cliente vai te indicar para outros clientes e assim você vai ter a responsabilidade, você vai ter o conhecimento maior, você vai ser uma referência, que eu entendo que é o que todo consultor busca, certo? Pessoal, dividam comigo as experiências de vocês, comentem, mandem e-mail, né, para o suporte@evot.com. E dentro dos assuntos que eu falo, se tem alguma coisa que vocês entendam que é importante aprofundar, que seria interessante, manda pra gente. Esse vídeo, por exemplo, ele veio em cima de um comentário que foi feito que eu entendi ser bem pertinente neste momento. Ok? Nos vemos no próximo vídeo, tá? Espero vocês!